O Brasil despertou hoje sob o impacto de uma notícia trágica que abalou o esporte e o país inteiro e que recebeu manifestações de solidariedade ao redor do planeta. Essa foi uma tragédia que interrompeu um sonho. O avião que levava o time da Chapecoense para sua primeira participação numa final da Copa Sul-Americana caiu numa área montanhosa perto da cidade de Medellín, na Colômbia. 71 pessoas morreram. 19 eram jogadores. Jornalistas de vários veículos que acompanhavam a equipe também estão entre os mortos. Inclusive, colegas queridos nossos da TV Globo e da nossa afiliada RBS. Nós vamos falar das vítimas ao longo dessa edição do Jornal Nacional. E agora nós vamos direto a La Serra, na Colômbia, para obter mais informações com a repórter Lília Teles, nossa enviada especial. Lília. Oi, boa noite, Juliana. Olha, essa nossa tristeza começou ainda durante a madrugada, quando a gente ficou sabendo dessa notícia. Nós fizemos uma viagem de mais ou menos umas 6 horas do Rio até Medellín e aqui logo na chegada a gente encontrou uma região muito montanhosa, inclusive a gente sobrevoou esse local do acidente. E quando a gente chegou a Medellín, a gente descobriu que essa dor que a gente sente é compartilhada com os colombianos. É um clima de consternação. Eu, a caminho aqui do hospital, eu vi muitos carros de resgate passando, muitos bombeiros também. Eu conversei com um colombiano que me contou da dor que ele sentiu logo cedo quando recebeu essa notícia, a dor que todo mundo sentiu. Ele disse que chorou durante toda a manhã. E o prefeito aqui de Medellín preparou uma homenagem. Ele disse que para que todos os torcedores do Nacional e também de torcidas rivais e os moradores da cidade estejam amanhã no estádio para onde estava marcado o jogo da Chapecoense com o Nacional, para que todos usem roupas brancas e também segurem velas brancas numa homenagem a todas essas pessoas que morreram nesse voo trágico. Eu estou agora no Hospital San Juan de Dios, para onde foram trazidos os feridos e durante todo o dia uma movimentação e muita emoção aqui na porta. Nós agora nós conversamos durante muito tempo também com essas pessoas sofreram muito, de gente aqui esperando notícia dessas pessoas que foram trazidas para cá. Então, a gente preparou uma matéria, uma reportagem sobre essa viagem que começou ontem em São Paulo. A delegação da Chapecoense pretendia seguir do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para Medellín, num voo fretado da LAMIA, que opera a partir da Bolívia. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, vetou o fretamento. Informou que o acordo com a Bolívia não prevê voos como solicitado pela Chapecoense. A direção do clube, então, mudou os planos. Faria a viagem em 2 etapas. O grupo seguiu ontem à tarde num voo comercial da empresa boliviana Boa até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde chegou às 7h12 da noite, horário de Brasília. Lá, trocou de aeronave. Pegou o avião da LAMIA, que já esperava pela delegação em Santa Cruz. Essa foto mostra a delegação da Chapecoense do lado de fora do avião. A aeronave era um Avro RJ-85 de fabricação britânica, muito usado para voos regionais nas décadas de 1980 e 1990 e que deixou de ser produzido em 2002. O avião da LAMIA decolou de Santa Cruz de la Sierra em direção a Medellín. A lista de pessoas a bordo tinha 81 pessoas, entre tripulantes e passageiros. No grupo estavam os jogadores da Chapecoense, comissão técnica, dirigentes, convidados e jornalistas brasileiros. Mas a lista oficial incluía o nome de 4 pessoas que não embarcaram. A companhia LAMIA não informou se esses 4 lugares foram ocupados por outras pessoas. Segundo a imprensa colombiana, por volta de 00:30, entre os municípios de La Serra e La Unión, o piloto declarou situação de emergência e avisou a torre de controle que o avião estava com uma pane elétrica. Autoridades colombianas informaram que o piloto pediu e recebeu prioridade para aterrissar no aeroporto José María Córdoba, o principal de Medellín. Nas primeiras horas, a imprensa da Colômbia chegou a afirmar que o piloto teria despejado o combustível do avião e tentado fazer um pouso de emergência. Na sequência, o avião perdeu contato com a torre de controle.
O avião caiu numa área conhecida como Cerro El Gordo, uma região montanhosa a cerca de 30 quilômetros do aeroporto. Eram 4h10 da manhã quando a TV Globo interrompeu a programação para anunciar o acidente. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. O aeroporto onde o piloto tentou fazer o pouso de emergência é esse, José Maria Córdoba. Estamos a pouco mais de 30 quilômetros do local do acidente. Isso significaria mais ou menos 5 minutos de voo até aqui. As caixas pretas da aeronave já foram encontradas pelos investigadores. Os dados e as gravações das conversas na cabine vão ajudar a esclarecer as causas do acidente. Antes da viagem, integrantes da delegação da Chapecoense divulgaram vídeos. Nas gravações, eles falam da alegria imensa de disputar uma final. Essas imagens foram gravadas ainda no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, pelo próprio grupo da Chapecoense. A Chapecoense daqui a pouco inicia o procedimento de embarque para a cidade de Medellín. Entre os depoimentos está o do zagueiro Neto, que foi resgatado com vida e levado para um hospital. Neto chegou ao clube no ano passado. Este ano ficou meses afastado por problemas na coluna. E estava muito feliz de ter se recuperado para a fase decisiva do torneio. O depoimento foi gravado pelo jornalista Rafael Renzel, um dos sobreviventes da queda do avião. Não é toda hora que a gente chega numa final da competição internacional, a gente tem que valorizar isso e agradecer a Deus por esse momento, dando o nosso melhor em campo, lutando até o final, saindo esgotado como a gente tem saído de campo, porque momentos como esse passam na nossa vida e de repente não voltam mais. O zagueiro Felipe Machado adorava registrar os momentos com a equipe. Ele foi uma das vítimas fatais do acidente. Entre os jogadores, era conhecido pelo bom humor. Vamos, cabeleira! Felipe gravou este vídeo na primeira etapa da viagem de ontem. Vai começar a viagem para Colômbia aí, ó. Viadinho, Caduzinho, Vôlei. Acre, depois nós vamos pra onde, Cadu? Acre de novo. Cubidia. Volta pro Acre de novo, vamos É isso aí, galera. Vai começar agora. Bora. Aí, Xi, manda um alô aí pra galera. Agora vai... E brincou com o volante Josimar. Josimito. É nóis. Bora! O avião que saiu de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, caiu numa região montanhosa da Colômbia, entre as cidades de La Serra e La União, por volta das 10h15 da noite de ontem, horário local. Era madrugada na Colômbia quando as primeiras equipes de resgate começaram a chegar ao local, 2 horas depois do acidente. Por causa da chuva, o acesso era bem difícil. No meio da escuridão, bombeiros e socorristas iniciaram a busca por sobreviventes. Por favor, necessitamos ajuda! Alguém, por favor! O trabalho era difícil, mas aos poucos encontram gente com vida. Começa o transporte para o hospital. Por volta das 2 da manhã, hora local, 5 da manhã em Brasília, o primeiro ferido chega ao hospital de La Serra. É o jogador Alan Ruschel, que em estado de choque pergunta pela família. Um dos socorristas diz que só é possível chegar ao local do acidente de carro com tração nas 4 rodas. Ele se mantém esperançoso de encontrar muitos sobreviventes. Muito duro, mas há muitos heridos. Mas a previsão não se confirma. Só mais 5 são resgatados. São eles, a aeromoça Ximena Soares, o técnico de aeronave Erwin Tumiri, o jornalista Rafael Renzel e 2 jogadores da Chapecoense, Follman e o goleiro Danilo. No local do acidente, entre os destroços do avião, a busca continua na madrugada. Um jornalista de uma rádio colombiana informou que após um pedido de silêncio, os socorristas encontraram mais um sobrevivente embaixo da fuselagem. Amanhece e é possível ver como o impacto da queda destruiu o avião. Apenas uma parte da fuselagem está inteira. Não houve explosão e nem incêndio. O barulho das serras usadas para cortar os destroços e retirar os corpos quebrava o silêncio da tristeza. A
Ainda pela manhã, mais uma notícia triste. O goleiro Danilo não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Mas a chegada de uma ambulância provoca muita movimentação. Ela traz o zagueiro Neto, o último sobrevivente resgatado da aeronave. Para os serviços de emergência colombianos, a partir da constatação do acidente, havia 3 problemas. O primeiro era calcular onde o avião tinha caído. O segundo era encontrar um caminho para chegar até ele. Mas ainda existia um terceiro problema. Isso porque ontem à noite, nessa região, choveu muito. Foram 6 horas seguidas de chuva. Encontrar um caminho pelo mato, pela lama, esse acesso era muito difícil. Depois que o tempo melhorou, helicópteros começaram a ser utilizados para resgatar os corpos. E vamos voltar ao vivo para La Serra, na Colômbia, para conversar com a repórter Lília Teles, que tem mais informações. Lília. Olha, desde a confirmação da notícia durante a madrugada, o Brasil começou a receber muitas notícias que vinham aqui da região de Medellín e muitas dessas notícias vieram da Lívia Laranjeira, que é repórter do Sport TV, que chegou ontem cedo a Medellín para acompanhar esse jogo, que seria amanhã. Então ela já está há quase 24 horas no ar, passando informações, estava na porta do hospital. Não era isso, Lívia? Desde 1h da manhã, eu, o produtor Fabrício Crepaldi, o repórter cinematográfico Erci Moraes do Sport TV, acompanhamos a movimentação e o atendimento aqui aos feridos. Os 6 sobreviventes nesse momento estão internados em 3 hospitais diferentes da região. O lateral Alan Ruschel chegou ao Hospital San Juan de Dios, no município de La Serra, de madrugada. Ele estava semiconsciente, com uma fratura na perna, lesões abdominais e trauma na coluna. Alan foi levado direto para a cirurgia. O diretor do hospital, que estava de plantão e acompanhou o atendimento, disse que depois que o estado de saúde dele ficou estável, os médicos preferiram que Alan fosse para outra clínica fazer novos exames. O jogador corre o risco de ficar paraplégico. À tarde, Alan recebeu a visita de um amigo, que contou que ele ainda não está se comunicando, mas parecia bem. Ainda de madrugada, outra ambulância trouxe o jornalista Rafael Renzel, da Rádio Oeste de Chapecó. Ele também chegou semiconsciente, com problemas respiratórios graves e fraturas múltiplas nas costelas. Rafael passou por cirurgias de manhã. O médico diz que ele está na unidade de terapia intensiva do hospital e o estado de saúde dele é estável. Recuperándose el pós-operatório. O zagueiro Neto também veio para esse hospital no começo da manhã em estado crítico. Ele teve um trauma crânioencefálico, fraturas expostas e várias lesões. Neto precisou da ajuda de aparelhos para respirar e fez vários exames. Agora à tarde, foi operado por um corpo médico formado por neurologistas, ortopedistas e clínicos gerais. Ele está internado aqui e o estado de saúde dele ainda é grave. Entre os brasileiros que sobreviveram, o único que não veio para este hospital foi o goleiro Jackson Follman. Jackson foi levado para outro hospital aqui no mesmo município. Ele teve uma perna amputada e, segundo os médicos, está em estado crítico. Os outros 2 sobreviventes foram levados a outra clínica da região. Os bolivianos Jimena Soares e Ervin Tumiri, membros da tripulação da aeronave, estão internados e passam bem. Não há previsão da saída dos feridos do hospital. Alguns familiares estão a caminho da cidade e devem começar a chegar hoje à noite. A gente recebeu atualizações dos boletins médicos de 2 dos sobreviventes brasileiros. O Neto vai precisar passar por uma cirurgia na mão e uma cirurgia de reconstrução do nariz, uma cirurgia na face. E o Rafael, o jornalista, que também está internado por aqui, está numa situação instável por causa de problemas pulmonares. Precisa aguardar pelo menos 48 horas para passar por uma nova cirurgia. Nós, da equipe do Sport TV, chegamos ontem de manhã aqui a Medellín, aqui a Colômbia, para acompanhar essa semana da Chapecoense, que seria uma semana de festa. Era a primeira vez que a Chapecoense chegava a uma final internacional nos seus 43 anos de história. É uma situação festiva e que nos pegou de surpresa toda essa mudança. Nós estávamos no hotel onde a Chapecoense ficaria hospedada quando recebemos a informação por parte da empresa que faria o traslado da equipe em solo colombiano de que a torre de controle do aeroporto de Medellín tinha perdido contato com o avião. Imediatamente
seguimos para o aeroporto, depois já aqui para o hospital para acompanhar a chegada dos primeiros feridos. Infelizmente, o jornalismo acaba pregando essas peças na gente, tem situações que a gente não pode prever. Viemos preparados para cobrir um momento histórico, uma grande festa da Chapecoense, acabamos cobrindo aqui essa tragédia. O ponto positivo nessa situação toda é ver a solidariedade das pessoas. A gente que está aqui desde a madrugada, desde 1h da manhã, no horário local, já viu muitos brasileiros e colombianos fluentes em português vindo aos hospitais para tentar ajudar, traduzir de alguma forma, ajudar na tradução dos jornalistas e dos próprios feridos. Moradores da região também vêm trazer comida, água, café, ajudam como podem e com um pouco de conforto também para nós, trabalhando na cobertura dessa tragédia. Juliana, Heraldo. Obrigado, Lívia, pelas suas informações. Matheus Saroli, filho do técnico da Chapecoense, Caio Júnior, não conseguiu embarcar com o time porque esqueceu o passaporte e a carteira de identidade. O técnico foi uma das vítimas fatais do acidente. A repórter Dulcinea Novaes conversou com Matheus. O técnico paranaense Caio Júnior vivia um dos melhores momentos da vida dele. Ontem, pouco antes de viajar para Medellín, mandou essa mensagem para um de seus assessores. Estamos dentro do avião em Santa Cruz de la Sierra, pegando o voo fretado agora para Medellín. Mais umas 4 horas de viagem, tá bom? Chegar lá, quando der, eu respondo. Abraço, guri. Durante todo o dia, foi discreta a movimentação aqui no condomínio onde mora a família de Caio Júnior. Só amigos mais próximos estavam entrando e também parentes começaram a chegar. Apesar de muito abalado, o filho mais velho de Caio Júnior concordou em nos receber. Ontem, Matheus estava em São Paulo. A possibilidade de viajar com o pai surgiu em cima da hora, mas ele acabou não embarcando para a Colômbia porque estava sem o passaporte e a identidade, apenas com a carteira de habilitação. Fiquei enchendo o saco dele a semana toda e ele falava não, até que de manhã ele falou, então vamos. E daí a gente começou a ver passagem e daí que eu percebi que eu não tinha levado o passaporte. Me deu um abraço, falou que amava eu, meu irmão. E a gente se deu tchau na saída do hotel lá em São Paulo. Matheus cresceu vendo o pai, jogador famoso, fazer gols. Depois, sendo técnico bem-sucedido. Um ídolo sempre fez o melhor para todos nós. Para mim, para meu irmão, para minha mãe. Agora, Matheus sabe que vai ficar um vazio imenso. Tentar dar o meu máximo em tudo que for feito para honrar o nome dele, né? Que vai ser sempre lembrado, se Deus quiser. O clube chapecoense é um exemplo de boa gestão no futebol brasileiro. E o resultado pôde ser visto em campo. O time vinha ganhando notoriedade nos últimos anos e foi abraçado pela torcida da cidade. Na segunda participação em torneios internacionais, o time já chegava a uma final, a da Copa Sul-Americana. Associação Chapecoense de Futebol. A Chapecoense, ou simplesmente a Chape, como é carinhosamente chamada por torcedores do Brasil inteiro. Um clube relativamente novo em meio a tantos centenários do nosso esporte mais popular. Fundado em 1973, na região oeste de Santa Catarina, um polo industrial forte na produção de carne suína e de frango. Apoiado e gerido por empresários de Chapecó, o clube conquistou 5 títulos estaduais em 43 anos de vida. O mais recente, o Campeonato Catarinense deste ano. O clube, a cidade, os torcedores e a população da cidade virou uma coisa só. Todo mundo era chapecoense, né? O Meia Camilo, hoje no Botafogo, também foi testemunha nos anos em que defendeu a Chapecoense. É um clube que é merecedor, né, pelo trabalho das pessoas sérias da cidade, que abraça a causa do clube. Um clube com pessoas honestas que merecem a grandeza de onde estão. Entre os atuais integrantes da Série A, a Chapecoense é a mais jovem. A ascensão até a elite do futebol nacional foi meteórica. Subiu para a Série C em 2009, subiu à segunda divisão em 2012 e para a Série A no ano seguinte. Da quarta divisão ao convívio com os grandes em 6 anos.
Impressionar mesmo pela organização que o clube tem, né, tá tendo, subiu da D para C, da C para B, da B para A, conseguiu se manter na Série A. Aí todo mundo poderia pensar, esse é o objetivo da Chapecoense, permanecer na Série A. Não, eles tinham mais sonhos. Na primeira divisão são apenas 3 anos e uma regularidade impressionante para um clube sem grande orçamento. A Chapecoense terminou em 15º lugar em 2014. Melhorou uma posição no ano passado e este ano está em 9º, a uma rodada do fim do Brasileirão. Mas o Verdão do Oeste, precoce que é, tinha pressa para ir ainda mais longe. Ano passado, a Chapecoense estreou em competições internacionais. E foi bem na Sul-Americana. Eliminado nas quartas de final pelo poderoso River Plate da Argentina. Em 2016, a jornada seria ainda mais especial. E a Chape se planejou para isso. Como conta o ex-técnico do clube catarinense, hoje no Bahia, Guto Ferreira. Os projetos para a Chape esse ano é tudo que está acontecendo, cara. É ter sido campeão estadual. E aí a gente colocou, então vamos brigar por algo mais. Nós temos que chegar em algum título de expressão, ou a final de algum campeonato de expressão que nos resta, que é a Copa do Brasil, e se não classificar, a Sul-Americana. E assim foi feito, os caras na final da Sul-Americana. Já com Caio Júnior no comando, a Chape superou o Cuiabá. Bateu o tradicional Independiente da Argentina nas oitavas de final. Nas quartas, foi a vez do colombiano Júnior de Barranquilha ser superado pelos catarinenses. Veio a semifinal e um roteiro épico. Contra o San Lorenzo da Argentina, a classificação em casa chegou no último lance. Danilo merece uma placa na Arena Condá por essa defesa! A defesa do goleiro Danilo garantiu a Chapecoense na inédita final. O árbitro apita e encerra o jogo! E a Chapecoense está na decisão da Copa Sul-Americana! Campanhas de destaque que sempre tiveram como palco a Arena Condá. Nome em homenagem ao Índio Condá, mascote do clube. No estádio, com capacidade para 22 mil pessoas, os torcedores acompanharam de perto a Chapecoense até o auge. A decisão da Sul-Americana contra o Atlético Nacional da Colômbia. A partida de ida seria amanhã e a volta na semana que vem. O último jogo da Chapecoense foi domingo, a derrota que confirmou o título brasileiro do Palmeiras. O gesto dos palmeirenses de erguer a taça, os jogadores da Chapecoense sonhavam repetir em breve. E aqui no estúdio com a gente está o Galvão Bueno, que está desde cedo nesse dia difícil dando informações, né, Galvão? E nas suas transmissões, nas transmissões da Globo, você já foi muitas vezes a Medellín. Quais são as peculiaridades desse aeroporto? O aeroporto de Medellín, anteriormente, Juliana, Heraldo e a todos, ele era no centro da cidade. Medellín, assim como Cochabamba ou como La Paz, é como uma panela e fica no fundo. O aeroporto original já era marcado por um acidente. Ali morreu o maior cantor de tango da história, Carlos Gardel, em 1937, estava em turnê pela América do Sul, e ali ele morreu num acidente. A primeira vez que desci em Medellín, em 1982, no Mundial de Basquete, desci nesse aeroporto. E era impressionante, porque o avião ele fazia um círculo para poder descer e fazia um círculo ascendente para poder sair. Quando voltei em 95, na final da Libertadores, do Grêmio contra o Atlético Nacional, descemos no aeroporto de Rio Negro, que foi construído já em cima, no alto da montanha, exatamente para dar segurança, para que não precisasse mais ser utilizado aquele aeroporto, e foi onde aconteceu esse terrível acidente com o time da Chapecoense, com todos os jornalistas, tantos amigos nossos que lá estavam. Galvão, como é que essa notícia chegou para você? Nós terminamos o programa Bem Amigos ontem, 00:30, como sempre, fomos jantar, como sempre, e o Caio Ribeiro tinha deixado o restaurante, me telefonou e disse: as redes sociais estão notificando que alguma coisa pode ter acontecido com o avião que transportava a Chapecoense. Então, junto com o Paulo César Vasconcelos, com o Marco Antônio Rodrigues, com a Júlia, produtora do Sport TV, filha do Alexandre Garcia, nós ficamos ainda no restaurante já apurando.
por volta de 3h30, de lá saí, já falando com a direção da casa. Ele disse, agora é um banho, um paletó, uma gravata, a televisão e desde cedo. Então, e acompanhando todos, e aquela angústia, e à medida que as notícias chegavam e davam conta de mais mortos e do terror que se estabeleceu. Obrigado pelas suas informações. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Uma empresa aérea colombiana informou que um outro avião também pediu prioridade para o pouso em Medellín. Especialistas ouvidos pelo Jornal Nacional dizem que uma das principais hipóteses para o desastre foi a falta de combustível. A reportagem é de Carlos Delanoy. Boa noite, nós estamos com Ivan Santana, piloto, escritor, autor de vários livros sobre acidentes na aviação. Esse avião era um modelo Avro, modelo RJ-85, fabricado no Reino Unido pela empresa British Aerospace. Ele tinha 17 anos e 8 meses de uso. Pertencia à Laminha, que é uma empresa de origem venezuelana, mas que atuava na Bolívia desde 2015. A empresa informou que esse era o único avião da frota. O piloto Miguel Quiroga, de 36 anos, era também o dono da empresa. As autoridades bolivianas informaram que a manutenção e toda a documentação desse avião estavam em dia. Bem, a gente está vendo que o avião tinha 4 motores montados sob as asas, capacidade máxima de 112 passageiros, tinha 2 caixas pretas que foram encontradas hoje à tarde e também tinha autonomia de até 2.900 quilômetros. Ivan, considerando que a distância entre Santa Cruz de la Sierra e Medellín é de aproximadamente 3.000 quilômetros, esse tipo de avião era adequado para fazer essa viagem? Não, totalmente inadequado. Se ele tem autonomia de aproximadamente 3.000 quilômetros e o voo tem aproximadamente 3.000 quilômetros, ele não tem nenhuma margem de erro. Agora, esse avião era muito utilizado por times de futebol. A Chapecoense pagou cerca de R$500 mil para fretar o avião para fazer o voo até Medellín. Já tinha sido utilizado antes pelo time catarinense e, como a gente vê aqui nas imagens, até a seleção argentina também utilizou o avião em novembro, quando participou do jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Brasil em Belo Horizonte. Agora, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, explicou o motivo por que negou a Laminha a autorização para viajar diretamente do Brasil até a Colômbia. Explicou que isso foi por conta de regras brasileiras, o Código Brasileiro Aeronáutico, e também por regras internacionais, como a Convenção de Chicago. Diz que esse tipo de viagem fretada só pode ser feita por aviões ou brasileiros ou colombianos. É isso mesmo? É isso mesmo. O avião tem que pertencer ao país de origem do voo ou ao país de destino. Senão fica o país onde a aeronave é matriculada, fica sem responsabilidade a ser apurada. Então o avião tem que ser do país de origem ou do país de destino. Agora, Ivan, a gente agora vai tentar entender o que aconteceu com esse avião. Todo voo, no início, o piloto tem que indicar um aeroporto alternativo, caso seja impossível pousar no aeroporto de destino, isso por lei. E, além disso, tem que ter 30 minutos de voo a mais previstos por uma eventualidade, né? A gente sabe também que o voo decolou de Santa Cruz de la Sierra às 8h13 da noite, horário de Brasília. Essas imagens que a gente está vendo aqui do Serviço de Acompanhamento de Voos Flight Radar 24 mostram a aproximação do avião já ao Aeroporto Internacional de Medellín. Ele faz círculos, como a gente vê, ele dá 2 voltas no sentido anti-horário e pouco antes de 1h da manhã, o piloto avisou a torre de controle que tinha sofrido uma pane elétrica. A velocidade desse avião, também pelos últimos registros, caiu à metade já quando desapareceu do radar. O que você percebe dessas imagens, dessas informações de estranho que possa ajudar a explicar o que aconteceu? Conversando hoje com vários pilotos experientes de companhias europeias com os quais eu tenho contato, eles dizem o seguinte, que se o avião já estava com um voo crítico, ele não podia ficar dando voltas. E quando ele acusa a pane elétrica, é porque ele já está perdendo a potência, que ele está acontecendo com o avião uma pane seca, que eles chamam também de flame out, é quando os motores começam a se apagar. Aí é claro que sem motor não tem energia. Agora, as agências de notícias estão informando que no momento do acidente, um outro avião
da companhia Viva Colômbia pediu prioridade para pousar nesse aeroporto. Isso pode ter, de alguma forma, contribuído para o acidente? Pode, ele não, se o outro pediu prioridade e ele não pediu prioridade, quer dizer, quem pede a prioridade, primeiro tem a prioridade. Se ele nem pediu, é aquela história de ter feito um voo crítico com capacidade de voar 3 horas para um voo de apenas 3 horas. Então, ele disse que estava com a pane elétrica e tudo. Ele, segundo os pilotos com os quais eu conversei, ele errou. Tudo indica que ele errou. Não posso afirmar com certeza, porque nós estamos no dia do acidente, mas tudo indica que errou. As informações da meteorologia mostram que às 10 da noite, horário local, 1 da manhã, horário de Brasília, caía uma chuva não muito forte nas proximidades do Aeroporto Internacional de Medellín. As condições de visibilidade eram boas, aproximadamente 10 quilômetros, ventos fracos, a direção do vento era indeterminada. Mais cedo, a gente recebeu a informação de que, no momento do acidente, tinha caído uma chuva muito forte. Vamos ver as imagens do satélite. A gente vê que não há qualquer indicação de uma tempestade. Você acha que as condições meteorológicas podem ter contribuído com esse desastre? Podem ter contribuído na medida que o piloto fez um plano de voo muito curto, tinha que dar tudo certo. Pode ter contribuído no meio do caminho, desviar um pouco, mas no aeroporto as condições eram boas de pouso. Agora vamos ver as fotos dos destroços. Aqui à nossa esquerda, o avião da Laminha inteiro e ali os destroços no local do acidente. O que revelam essas imagens? As imagens mostram que o avião, apesar de bastante destruído, ele ainda teve alguns pedaços que ficaram mais ou menos inteiros, o que explica que tanto assim que houve sobreviventes. Isso é, por sinal, isso explica a baixa velocidade que o avião bateu, provavelmente porque o piloto tentou evitar a queda quando ele viu o terreno. Essa imagem mostra claramente que o avião bateu de chapa no chão. Agora, mais cedo, a gente recebeu algumas informações de que pouco antes desse momento o piloto teria despejado combustível numa tentativa final. O senhor acredita que isso realmente aconteceu? Não, eu tenho certeza de que não aconteceu, porque o avião só despeja combustível na hora da saída. Quando ele tem uma pane, ele tem que retornar com um avião muito pesado, ele tem que despejar combustível. Na hora da chegada, ainda mais num voo crítico como aquele, não faz o menor sentido um piloto jogar combustível fora se ele está sem combustível. Aqui à tarde, hoje à tarde, as equipes de resgate localizaram as 2 caixas pretas. O que elas vão revelar sobre esse acidente? Uma delas vai revelar tudo que foi falado na meia hora que precedeu o acidente e a outra vai revelar tudo o que aconteceu ao longo de todo o voo, todos os comandos efetuados pelos pilotos. Agora, diante de tudo isso que a gente viu aqui, diante dessas situações, qual é para você a hipótese mais provável sobre as causas desse acidente? A hipótese mais provável, segundo conversa que eu tive com vários pilotos hoje, pilotos da Europa, com os quais eu me correspondo e converso, é que o avião caiu porque o plano de voo dele era muito apertado, ele caiu por falta de combustível. Ele caiu o que eles chamam de pane seca, falta de combustível. Ele tinha uma distância a percorrer maior do que a autonomia do avião. Exatamente. Essa é a hipótese mais provável. Mais provável. A cidade de Chapecó amanheceu de luto. E o que era um sonho para a população de pouco mais de 200 mil habitantes se transformou numa grande dor. Veja na reportagem de Ricardo Vondorf e Jean Carlos. Não estou acreditando. Ainda não caiu a ficha, não dá para acreditar. Não tem explicação para esse sentimento que não tem. Tá entalado. O clima não é só de tristeza, mas de completa perplexidade. Na noite de ontem, os moradores de Chapecó foram dormir sonhando com um título e amanheceram com um pesadelo dessa tragédia. A cidade está de luto. As bandeiras da Chapecoense agora têm a companhia das faixas pretas, que estão nas casas, nas ruas, nos monumentos, na catedral da cidade. Muitos amigos que se foram de um golpe só. Então, a tragédia foi grande demais. Ao longo do dia, o que a gente viu foi o torcedor da Chapecoense chegar em romaria aqui à Arena Indy Condá para prestar suas homenagens. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dona Dione trabalhava para o volante Matheus Biteco, um dos jogadores mortos no acidente. Ela e a filha estavam inconsoláveis.
A gente desejava boa sorte para ele sempre, nas redes sociais, tudo. Não tem palavras para dizer. Hoje foi um dos dias mais difíceis da vida do seu Alvadir, um dos fundadores da Chapecoense, em 1973. Eu estou triste, muito triste, mas diz que a vida continua. Só o tempo para amenizar um pouco mais essa coisa, né? O time, que completou 43 anos, é mania entre os jovens da cidade. É uma coisa muito difícil. Tu tá vivendo um sonho que é chegar na final da Sul-Americana. Para nós, saímos da Série D, nós nem tinha série um tempo, subimos tudo isso tão rápido, se acostumamos com isso, subindo sempre. Subiu como um foguete. Em 2011, estava na Série D, foi para C, passou para B e desde 2014 faz parte da elite do futebol brasileiro. O ponto alto da breve história da Chape veio este ano ao chegar à final da Copa Sul-Americana, feito que nenhum outro time catarinense alcançou. A receita do sucesso tem a ver com a participação da comunidade, que abraçou o time. Como o André, que é empresário, contribui com o clube todo mês e ainda convenceu os funcionários a fazer o mesmo. Eu sou sócio torcedor através da minha empresa e mais funcionários também contribuem pela minha empresa com a Chapecoense. Hoje o prefeito resumiu o sentimento dos 210 mil moradores de Chapecó. Nós estamos vivendo um sonho, uma cidade do interior, 3 vezes na Série A do Campeonato Brasileiro, um campeonato disputadíssimo e agora decidindo um campeonato internacional. Eu acredito que fiquei para cumprir uma missão, né? E essa missão eu vou cumprir. Isso nos abalou muito, né? E nós agora, as pessoas perguntam, mas a Chapecoense vai continuar? É claro que vai continuar. O presidente do Conselho Deliberativo desistiu de ir junto com o time na última hora. Sim, todos os jogadores, antes da minha saída do hotel, abracei, eles me beijavam. A gente conversou bastante. Então a gente viveu com eles até o final da tarde, vamos dizer assim, de ontem, né? E eu estava muito preocupado. Por volta das 9 horas, eu fiz uma chamada para eles. Não consegui. Aí eu fiz o cálculo do voo, que muito provavelmente chegariam às 11 horas da noite em Medellín. Aí eu mandei o WhatsApp para diversos deles e eu disse a eles: estou muito aflito, preocupado, por favor, assim que chegarem, me dão um retorno. A dor é ainda mais intensa porque numa cidade pequena como Chapecó, os jogadores eram muito próximos dos moradores. Esses jogadores jovens que vieram para cá, vieram de muitos lugares do Brasil. E Chapecó adotou eles todos. A gente encontra nos restaurantes, a gente encontra em algumas festas, alguns eventos. É uma proximidade muito grande. Não parece que é um torcedor, um jogador distante. Parece que é um amigo seu, é alguém conhecido, é alguém próximo, é alguém tocável. Chapecó chora a perda dos seus heróis e o fim de um sonho. Em Chapecó e pelo Brasil, os parentes das vítimas não conseguiam acreditar na tragédia. E nessa tristeza toda, lamentavam o fim de muitos sonhos. A homenagem da mulher de Danilo foi bem ali, no lugar em que o goleiro fez a defesa mais importante da vida dele e que garantiu a Chapecoense na final da Sul-Americana. Os pais de Danilo moram em Cianorte, no Paraná. A notícia do acidente chegou de madrugada. Meu coração está espedaçado, estou sofrendo muito, é muito difícil. Eu jamais achei que eu fosse passar por esse momento, que eu não consegui assimilar ainda. Vários jornalistas acompanhavam a equipe, entre eles Renan Agnolin, de 28 anos. Ele tirou esta foto pouco antes do avião decolar. O pai vai para a Colômbia para encontrar o filho amanhã. Eu queria ele vivo, na verdade, mas acho que não vou conseguir, não. A cidade de Chapecó amanheceu em luto coletivo. Parentes e familiares das vítimas dessa tragédia se encontraram aqui, no vestiário do estádio da Chapecoense, lá dentro muita dor. E aqui fora uma grande comoção, olha aí os torcedores da Chapecoense prestando solidariedade, fazendo homenagens aqui do lado de fora, olha só, deixaram muitos cartazes, flores. Chapecó está em luto.
para sempre nossos campeões. Eliandra recebeu atendimento médico e psicológico como muitos outros parentes das vítimas. Ela perdeu o namorado, chefe de segurança da Chapecoense, e por pouco não embarcou na noite de segunda-feira. Que eu agradeço a Deus por estar viva, porque eu só não estava no avião porque meu passaporte não ficou pronto na sexta-feira. Não dá para acreditar, ele falou comigo, me ligou ao último horário, antes do voo um pouco, e depois disso não tive mais notícia. A mulher de um dos poucos sobreviventes, o radialista Rafael Renzel, ainda está em choque. Não caiu a ficha. Feliz que ele está vivo e triste por causa dos outros companheiros dele, né? Que não estão mais aqui, o Renan ali. Muito triste. Em todo o Brasil, parentes e amigos dos jogadores se uniram. Os fãs de Bruno Rangel, o maior artilheiro da história da Chapecoense, foram até a casa dele no Rio de Janeiro. O senhor tá com a camisa aqui da Chapecoense já? Ele me deu. Te deu? Deu. Rapaz, fora de sério. Não tem nem falar. Gente muito boa, todo mundo gosta dele, gostava dele. No Recife, o cunhado de Kleber Santana diz que ele estava empolgado com a boa fase. Estava muito feliz, né, entusiasmado, até que a gente brincava. Que a gente escutava muito que as pessoas diziam que pela idade já estava na hora de parar. E ele falava pra gente que como parar, né? Que ele continuava jogando de alto nível, era capitão da Chapecoense. Estava na final da Sul-Americana com a Chapecoense, então como parar? Ele dizia, né? E infelizmente a trajetória dele foi interrompida com esse acidente. Nós vamos falar agora ao vivo com a Kyria Moirer, porque ela está na Arena Condá, que é o estádio da Chapecoense. Kyria, o local virou um ponto de encontro entre torcedores e parentes das vítimas, né? É isso mesmo. E olha, a movimentação foi muito grande durante todo o dia aqui no estádio da Chapecoense e continua assim. Tem muitos torcedores chegando, outros saindo e o clima, claro, é de muita tristeza. Olha, eu cheguei hoje pela manhã e o que mais me surpreendeu aqui foi ver o silêncio dos torcedores. Realmente comovente. Os torcedores davam a volta ao estádio em silêncio, esperando notícias. Bem, foi decretado luto de 30 dias aqui. As aulas nas escolas municipais foram suspensas e hoje à tarde teve uma missa na catedral aqui no centro da cidade. A missa ficou lotada com muitos torcedores e o estádio que a gente vê aqui, esse estádio está aberto. Vai continuar aberto aí durante toda a noite para os torcedores que estão aí numa espécie de vigília e também para os parentes, para os familiares que ainda precisarem de atendimento médico e psicológico, tem esse serviço por aqui. E olha, a diretoria da Chapecoense mandou hoje para a Colômbia já uma equipe médica do clube e também um grupo de advogados que estão trabalhando na liberação dos corpos. E aqui em Chapecó, nesse clima de tristeza aí, a Chapecoense também já está preparando o funeral que deve ser coletivo, um velório coletivo aqui no estádio da Chapecoense. Realmente muita tristeza por aqui. Heraldo, Juliana. Obrigada, Kyria. A tragédia com os jogadores brasileiros gerou uma comoção entre os clubes europeus. É o que mostra de Londres o correspondente Pedro Vedova. As cabeças galácticas se abaixaram em respeito. A seriedade de Cristiano Ronaldo, o olhar distante do brasileiro Marcelo. O Real Madrid ficou calado antes do treino. A solidariedade quebrou o minuto de reflexão. O técnico Zinedine Zidane mandou o apoio em nome de todos, a parentes e amigos dos mortos. O Benfica de Portugal não parou no silêncio. Prometeu bem alto a solidariedade e a disponibilidade na criação de condições para minorar o sofrimento e superar a perda desportiva. Os jogadores do Barcelona compartilharam a tristeza pela Chapecoense. O carinho do maior do mundo foi enorme. Messi postou uma série de homenagens aos que partiram. Os pêsames argentinos também chegaram pelo Papa. Francisco transmitiu numa carta a um bispo colombiano as condolências a todos que choram pela perda. Maradona foi outro que lamentou. Escreveu que a partir de hoje é chapecoense. O ídolo inglês Wayne Rooney disse que acordou com as más notícias. O golpe para De Gea foi pessoal. O goleiro contou que dividia o vestiário com Kleber Santana, uma das vítimas, quando o brasileiro jogava no Atlético de Madrid.
De Gea se disse muito afetado pelo acidente e deixou um forte abraço para o amigo. O choro foi de todo o futebol. A FIFA declarou que seu pensamento está com as vítimas, famílias e torcedores. Antes da partida entre Liverpool e Leeds da Copa da Liga Inglesa, os jogadores formaram um círculo dentro do campo. A torcida cantava a música que é símbolo do Liverpool, You Will Never Walk Alone. Você nunca vai caminhar sozinho. Essa tragédia abalou todo mundo. Em vez do preto, a cor da Chapecoense é a manifestação de luto aqui no estádio Wembley. Em outros países, essa péssima notícia trouxe à memória outros acidentes envolvendo jogadores. 4 de maio de 1949 foi um dia que mudou a história do futebol. Uma neblina diminuiu a visibilidade do piloto do time do Torino. Na aterrissagem, em vez da pista, a Basílica de Superga surgiu na frente do avião. Todos a bordo morreram, entre eles 18 atletas. 500 mil pessoas acompanharam o funeral. Em 1987, o Peru viu desaparecer o time do Aliança Lima. 16 jogadores estavam entre as 53 pessoas que caíram no mar. Só o piloto sobreviveu. Durante o luto, torcedores e famílias das vítimas esperaram nas areias, com a esperança de que os corpos reaparecessem na praia. Uma das tragédias aéreas mais chocantes no futebol aconteceu em Munique em 1958. O acidente com o avião do Manchester United. Foi o caso mais parecido com o da Chapecoense por ter sobreviventes. 21 dos 44 passageiros morreram, 8 eram jogadores. O treinador e o atacante Duncan Edwards saíram gravemente feridos. E 3 jogadores ficaram ilesos, entre eles Bob Charlton. 3 anos depois, os alto-falantes do estádio do time inglês agradeceram o tratamento dos médicos e enfermeiros alemães. O Manchester United ainda viria a ganhar mundiais de clubes e Bob Charlton seria o campeão com a Inglaterra na Copa de 66. Os clubes, marcados por desastres, não deixaram de sofrer junto hoje. Dividem a dor com as famílias envolvidas e com a Chapecoense. Não se esquecem da própria história. E lembram que a paixão pelo futebol sobrevive na alegria e na tristeza. O governo dos Estados Unidos também prestou condolências aos parentes e aos amigos das vítimas do desastre. No Brasil, clubes ídolos do esporte também prestaram homenagem à Chapecoense. E a CBF decretou luto oficial por 7 dias. O futebol é uma das maiores alegrias do povo brasileiro. E com o acidente aéreo envolvendo o time da Chapecoense, o Brasil inteiro está de luto. O texto de Pelé resume o sentimento de jogadores e ex-jogadores brasileiros após a tragédia. Neymar disse que é impossível acreditar no que aconteceu e completou: hoje o mundo chora, mas o céu se alegra em receber campeões. O técnico Tite prestou condolências aos parentes das vítimas. Sentimos muita dor e uma tristeza profunda por vermos companheiros de profissão no exercício de seu trabalho com seus sonhos interrompidos por essa tragédia. Emocionado, o catarinense Gustavo Kirten, ídolo do tênis, gravou uma mensagem. Eu desejo fé, esperança, muita força para seguir em frente. Nas páginas dos clubes na internet, mais homenagens. Muitos postaram o símbolo da Chapecoense em preto e branco. Mas não foram só palavras e mensagens em redes sociais. A Confederação Brasileira de Futebol e os clubes também querem mostrar solidariedade com ações. A CBF adiou a final da Copa do Brasil entre Grêmio e Atlético Mineiro de amanhã para a próxima quarta-feira. E a última rodada do Brasileirão deste domingo para 11 de dezembro. Os clubes sugerem que a Chapecoense não seja rebaixada nos próximos 3 anos e se preocupam com a remontagem da equipe. O que a gente propõe é emprestarmos atletas para a Chapecoense remontar o seu elenco e dar uma garantia para que ela possa voltar a caminhar com as suas próprias pernas. Mas a maior homenagem pode ser um pedido feito à Confederação Sul-Americana pelo Atlético Nacional de Medellín, adversário da Chapecoense na final.
Da nossa parte, e para sempre, a Chapecoense é a campeã da Copa Sul-Americana. O jogador Gilberto Garcia resumiu: a iniciativa é nossa e do mundo do futebol. Esperamos que a confederação tome esta decisão. A gente volta a falar com Galvão Bueno. Galvão, nessas horas tão difíceis, a solidariedade vem de todas as partes, né? Nossos repórteres mostraram que as solidariedades, as iniciativas estão surgiram desde as primeiras horas do dia, por todas as partes do mundo. Elas são realmente emocionantes e todos querendo confortar, ajudar a Chapecoense. Mas são também uma mensagem de que o futebol ele não significa nem ódio e nem guerra, né? Feito de solidariedade dos torcedores do mundo inteiro, que mandaram mensagens em todas as línguas, confortando as famílias. Como também o Redova nos mostrou, vários acidentes aéreos já tinham acontecido. O primeiro que ele mostrou em 1949, quando o time do Torino, que era a base da seleção italiana, que era tetracampeão italiano, voltava de um jogo amistoso em Lisboa contra o Benfica e se chocou com a Badia de Superga e todos morreram. Faltavam 4 jogos para que o campeonato terminasse. O Torino jogou essas 4 partidas com um time de juvenis. Os adversários, comovidos, também entraram em campo com seus times juvenis. E o Torino acabou sendo campeão. Agora surge essa ideia de que a Chapecoense, e me parece mais justa do que qualquer outra coisa, ela esteja isenta de rebaixamento se ficar entre a zona de rebaixamento nos próximos 3 anos. E a iniciativa dos clubes de que cada um deu pelo menos um jogador de graça para o ano de 2017, para que a Chapecoense possa, com a gestão tão forte que tem, voltar. A atitude também do Atlético Nacional de que a Chapecoense seja declarada a campeã da Sul-Americana, mas a Conmebol já informou que só vai resolver isso em reunião no dia 21 de dezembro. Seria muito mais bonito por parte da Conmebol se aceitasse essa sugestão dos jogadores e do clube do Atlético Nacional, que, aliás, já é campeão da Libertadores da América, Heraldo. O presidente Michel Temer decretou luto oficial por causa da tragédia com o time da Chapecoense. O governo brasileiro disponibilizou aviões da Força Aérea para levar parentes das vítimas até a Colômbia. Bandeiras a meio mastro. O luto oficial é de 3 dias. Homenagens em sinal de respeito. No Congresso e no Palácio do Planalto, 1 minuto de silêncio. O presidente Michel Temer falou logo cedo por telefone com o presidente colombiano Juan Manuel Santos, que transmitiu sentimentos de pesar a todos os brasileiros e parentes das vítimas. Temer foi avisado do acidente ainda de madrugada. Foi um fato tristíssimo e a única coisa que podíamos fazer, lamentavelmente, além de orar por aqueles que partiram, era tomar providências no governo federal a fim de dar apoio às famílias, especialmente, que se enlutaram nesse momento. O Ministério da Defesa montou um esquema de apoio. Em Manaus, um avião cargueiro Hércules C-130 se prepara para voar amanhã cedo a Medellín para buscar os corpos. Um segundo Hércules ficará de prontidão, caso seja necessário. Outros 2 aviões de passageiros da FAB também vão auxiliar nos trabalhos. São 2 aviões C-99 fabricados pela Embraer, cada um com capacidade para 44 passageiros. Um deles é esse aí, que decolou em São Paulo e fez uma escala aqui em Brasília para o embarque de representantes do governo brasileiro. Nele também viajam parentes das vítimas e o prefeito de Chapecó. Eles vão ajudar no trabalho de reconhecimento dos corpos. Essa missão vai ter o reforço de uma equipe de especialistas da Polícia Federal, que embarcou no mesmo voo. A Aeronáutica informou ainda que técnicos do Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos também já estão à disposição para contribuir com as autoridades colombianas. As equipes de resgate concluíram a retirada dos corpos do local do acidente. A gente vai conversar em Medellín com o repórter Marcos Uchoa.
Esse trabalho foi feito hoje durante todo o dia, um dia que talvez tenha sido um pouco mais fácil do que ontem, porque não choveu tanto. Todos os corpos, 71 corpos, estão agora no necrotério principal da cidade de Medellín, onde se espera um trabalho de cerca de 3 dias para o reconhecimento deles. Segundo informações, os corpos, em sua grande maioria, estavam todos nos destroços do avião. Hoje, realmente, não choveu, mas ontem choveu demais e isso realmente atrapalhou muito o resgate, a chegada até lá. Tem uma estrada relativamente pequena, tem que se pegar uma estradinha menor ainda, 8 quilômetros, tudo com muita lama e depois ainda caminhar 15 a 20 minutos até o local dos destroços. Teve uma informação das autoridades aeronáuticas daqui, da Colômbia, de que na hora do acidente existiam 4 aviões que estavam querendo pousar, mas por causa da forte chuva não podiam. Pediram que se esperasse, que ficassem rodando em volta do aeroporto. Um deles avisou que estava com um problema, um avião da Viva Colômbia. Ele teve prioridades. Durante esse momento, o avião da Chapecoense estava girando em torno de 6.000 metros. Aí, 2 voltas, quando estava a 4.739 metros, foi o último contato com a torre. A partir daí, só silêncio. Heraldo, Juliana. Obrigado, Shoa. Voltamos a falar da tragédia na Colômbia. Um vídeo divulgado pela TV boliviana Gigavision mostrou os últimos minutos do avião e de seus passageiros antes de levantar voo de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em direção a Medellín, na Colômbia. O vídeo mostra o embarque de alguns passageiros e outros já acomodados em suas poltronas. Mostra também entrevistas com a tripulação, que se dizia muito feliz e orgulhosa por transportar a Chapecoense. O técnico Caio Júnior e o vice-presidente de futebol, Mauro Stampf, também falaram. Trabalhamos com eles no jogo de Barranquilla, fomos muito bem atendidos e agora vai fazer esse novo trajeto conosco. E a gente espera que nos deem sorte, como foi da primeira vez, que a gente consiga fazer um grande resultado e levar a decisão final para o Brasil. Estamos muito orgulhosos de representar o Brasil, chegar a essa final. Principalmente porque representamos uma equipe considerada média ou pequena no Brasil. E isso nos fortalece ainda mais e nos orgulha muito mais. Bem, vamos voltar agora ao vivo a Medellín para falar com o repórter Ari Peixoto sobre a previsão de liberação dos corpos. Ari, já que a FAB liberou aviões para que vão até aí ao local da tragédia, qual é a previsão, quais são as informações em relação à liberação dos corpos que você tem? Olha, Heraldo, a informação é que os corpos devem demorar de 2 a 3 dias para serem liberados. Por que eu digo isso? Porque hoje o ministro da Defesa, Raul Jungmann, entrou em contato com o chefe da Guarda Nacional da Colômbia e também com o embaixador do Brasil aqui. E disse que, como o avião não explodiu ao cair, os corpos foram mais facilmente reconhecidos. Heraldo. Obrigado, Ari, pelas suas informações. 21 jornalistas estavam no avião que caiu na Colômbia. 20 morreram nessa tragédia. Eles viajavam com jogadores para contar para todo o país a última etapa dessa campanha histórica da Chapecoense na Copa Sul-Americana. Entre os 20 mortos, 3 eram da TV Globo e 5 do grupo RBS. Informação, emoção. Há 4 jogos do título. São as nossas ferramentas no jornalismo esportivo. E a Chape estava oferecendo um roteiro delicioso. Matéria-prima de primeira. Éramos 20 no avião e outros tantos nas redações à espera dessa final inédita. Infelizmente, esse jogo acabou sem começar. Dessa vez, doeu estar perto da notícia. Doeu ser a notícia. Companheiros de trabalho queriam sim mostrar uma outra história. Nós, do esporte, escrevemos com alegria nas mãos. Filmamos com brilho no olhar. Gostamos de falar sorrindo. Tão especial. Nos próximos dias, os brasileiros iriam assistir a penúltima aventura da Chapecoense na Copa Sul-Americana. Mas, infelizmente, as câmeras e os microfones perderam bons amigos. O repórter Giovanni Klein acompanhava de perto a Chape, ou Verdão do Oeste, fez da Arena Condá a sua segunda casa. Vinha trabalhando nessa campanha histórica. Giovanni Klein tinha 28 anos
Estava na RBS, emissora afiliada da TV Globo, havia pouco mais de um ano. Além dele, estavam no voo Djalma Araújo Neto, um dos cinegrafistas mais experientes da RBS. Tinha 35 anos e deixa 2 filhos. Bruno Mauri da Silva, de 25 anos, era técnico de externas da emissora catarinense. Lion Espíndola, repórter do Globoesporte.com, aos 29 anos, era setorista do site na Chapecoense. André Podiak, de 26 anos, trabalhava como repórter do Diário Catarinense. Mas tem que ganhar do Ceará. Aqui no Guilherme Marques também era muito jovem. Estava na TV Globo desde 2013. Completou 28 anos na última sexta-feira. Na internet, comemorou a chance de estar num grande jogo. Bora lá contar essa história, o capítulo mais importante nos 43 anos da Chapecoense. 2016 vinha sendo um ano especial para o Gui. Na Olimpíada, cobriu o vôlei de praia. Não escondeu a alegria de acompanhar a medalha de prata de Ágata e Bárbara e a medalha de ouro de Bruno Schmidt e Alisson. O pessoal não quer falar, mas Salgueirense vestiu a camisa azul globeleza. Adorava ser escalado nos desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro. O Tigre também. Nessa imagem, ainda no aeroporto de Guarulhos, Guilherme conversava com o xará e produtor do Esporte Espetacular, Guilherme Vanderlaas. Sobrenome holandês, sangue brasileiro. Amava a profissão. Trabalhou nos jornais Lance e Extra e veio para a TV Globo em 2011. Fizemos juntos a série A Base, que mostrava os problemas do futebol brasileiro pós-Copa de 2014. Vibrou quando descobriu esse moleque de pé descalço numa favela de Salvador. Que gosta de futebol. 43 anos, a idade da Chapecoense. Casado, pai de 2 filhos e o terceiro chega em dezembro. Guilherme era do mar, adorava fazer travessias. Esse ano venceu o medo de altura. Escalou o Monte Olimpo na Grécia com o campeão Emanuel, com Cleiton Conservani e com Ari Júnior, que também estava no avião na Colômbia. Ari, como chamávamos, era um artista. Parecia pintar novas paisagens com a câmera, mas adorava o verde do Goiás, time do coração. Tinha 45 anos e deixou 4 filhos. Começou a brilhante carreira na TV Anhanguera, afiliada da TV Globo em Goiânia. Trabalhou na TV Globo de São Paulo e estava no Rio de Janeiro. Fez parte da equipe do Planeta Extremo, programa finalista do Emmy. Em uma das edições, reproduziu o drama de um time de rugby que estava num avião que caiu nos Andes e matou 29 pessoas. Contadores de histórias que foram homenageados por atletas. O craque do futsal Falcão lembrou de Guilherme Marques. E o jogador de basquete, Thiago Splitter, de Ari Júnior, que mostrou seu talento mais uma vez no seu último trabalho. Essas são imagens inéditas de um campeonato de Altinha em Macaé, cidade do estado do Rio. O sol vai continuar brilhando e o céu ganhou um monte de gente bacana. Na relação dos jornalistas que estavam no voo, havia ainda outros 12 companheiros de outras emissoras. Era o último lance da semifinal da Copa Sul-Americana e a Chapecoense não podia sofrer o gol. O espírito de Condá esteja junto com você agora, Danilo. Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol, Danilo, foi o Condá. Foi o espírito de Condá que salvou essa aí. A narração da defesa de Danilo se tornou um símbolo da campanha do time. E o dono dessa voz, Devair Pascoalon, o Deva Pascovitch. Começou no rádio e em 95 passou para o time de narradores do canal Sport TV. Olha o lançamento, Robert na área, bateu Dodô, Rogério defendeu, vai para fora, não entra!
cobriu Copas do Mundo e Olimpíadas. No ano passado, foi contratado pela Fox Sports. Deva estava acompanhando a reta final da Copa Sul-Americana da Chapecoense. Era um prêmio para quem venceu o câncer 2 vezes sem nunca deixar de trabalhar. Era carinhoso, querido e preocupado com os colegas, principalmente com os mais novos. Um deles era o repórter Vitorino Sherman, o Vitu, como era carinhosamente chamado pelos amigos, um apaixonado por informação que sempre estava atrás de notícias. No banco de reservas, o ataque sendo formado por Marcinho e Souza. Vitorino, Deva e o goleiro Danilo estiveram juntos para reviver a defesa histórica que classificou a Chapecoense. Como viu, Danilo? Vitorino tinha 43 anos e antes de trabalhar na Fox Sports também foi nosso companheiro no Sport TV, assim como o Paulo Júlio Cleman. Ele foi repórter de O Globo, gerente de esportes do Sistema Globo de Rádio, foi editor de esportes do Jornal do Brasil e atualmente era comentarista da Fox. Firme, de poucos sorrisos e muita análise. Todo mundo passa. O Pelé passou, o Ronaldo também passou e agora segue em frente. A Fox Sports enviou um segundo comentarista para a Colômbia, o ex-jogador de futebol Mário Sérgio Pontes de Paiva. É impossível falar do Mário Sérgio sem lembrar da personalidade forte dele, diante das câmeras ou com a bola nos pés. Era um ponto esquerda habilidoso e criativo, daqueles jogadores que nem precisam olhar para a bola para fazer um lance bonito. Jogou em vários clubes grandes do país e na seleção brasileira. Com o Grêmio, em 1983, venceu o maior título da carreira, o Mundial Interclubes. Depois da aposentadoria, virou treinador, daqueles que têm a língua afiada. Meu time é meu time, não é a imprensa que vai se meter nem ninguém. Característica que o fez virar comentarista. Trabalhou no Sport TV, onde chegou a fazer transmissões ao lado do amigo Deva Pascovitch. Também morreram no acidente o coordenador de transmissões da Fox, Lilácio Pereira Júnior, conhecido como Jumelo, e o repórter cinematográfico Rodrigo Santana Gonçalves, o narrador Gelson Galiotto e o repórter Edson Luiz Ebellini da Rádio Super Condá, o narrador da Rádio Chapecó, Fernando Chardong, o comentarista Douglas Dornelles, o Jacir Biavati, que comentava para a Rádio Vang FM, e Renan Agnolim, repórter da Rádio Oeste Capital. Narradores, comentaristas, repórteres, profissionais da frente e de trás das câmeras. Gente acostumada a nos emocionar, do início ao fim. Busca o gol de empate, Rogério partiu! Tem sido um longo dia hoje. Desde a madrugada, os brasileiros acompanharam aflitos as notícias da queda do avião. E um dia que ficará marcado nas nossas vidas. E não é só isso, Heraldo, Juliana. Todos nós sabemos como o esporte provoca emoção e paixão. Os atletas, eles são e serão sempre os grandes protagonistas de tantas histórias inesquecíveis. São eles, os técnicos, os dirigentes que fazem o espetáculo. Mas quem leva é você. A emoção que o futebol provoca são os jornalistas, das TVs, das rádios, dos jornais impressos e da internet. É absolutamente simbólico e muito triste que seja esse acidente a nos lembrar de forma tão explícita, tão doída, essa ligação. Só nos resta, então, uma última homenagem para os jogadores, a comissão técnica, os dirigentes da Chapecoense e para os jornalistas de todos os veículos que nos deixaram hoje tão tragicamente. Todos nós, aqui na redação do Jornal Nacional, de pé, juntos, damos uma salva de palmas.